se o Senhor nos revelou pecados nos quais nunca havíamos pensado antes, isso mostra que Ele está aí às profundezas e chegará finalmente ao fim. E quando Ele encontra a última coisa que é imunda ou impura, que está fora de harmonia com a sua vontade, e nola mostra, e dizemos, prefiro o Senhor a isto, então a obra está completa, e o selo do Deus vivo é colocado no caráter. Queridos, o pecado, ele manchou nosso caráter. O pecado, ele ocasionou consequências terríveis no nosso meio. Nós perdemos a vida eterna, nós perdemos o manto da justiça de Cristo, o manto da glória de Deus que nos cobria, nós perdemos o Éden, nós perdemos a companhia de Deus, nós perdemos muita coisa por causa do pecado. As consequências da rebelião, elas foram muito trágicas para o ser humano. E o nosso caráter, ele ficou manchado por causa do pecado. E quando a gente olha para o ser humano com caráter manchado, não tem como Deus ser reconhecido. Mas nós vimos que Deus agora ele vem e ele opera em nós, se nós quisermos, uma obra de restauração. Ele quer que mais uma vez o caráter de Jesus Cristo seja o nosso caráter. E para que isso seja possível, ele vem até nós e ele vai nos revelar, ele vai nos mostrar os pecados que nós estamos cometendo. Porque pecado só serve para uma coisa: manchar o caráter e nos separar de Deus. Só para isso. E Deus agora vem, Ele quer restaurar, Ele quer fazer com que nós mais uma vez sejamos a sua imagem e semelhança. E agora Ele vem e nos mostra os nossos pecados, as nossas transgressões, aquilo que está em desconformidade com a sua vontade. E o Senhor fala: meu filho, se alimentar dessa forma é pecado. Meu filho, se vestir dessa forma é pecado. Meu filho, falar essas palavras é pecado. Meu filho, assistir esses filmes, assistir esses desenhos, assistir essas séries, esses jogos de futebol é pecado, porque não te traz a mim, mas te aparta da minha presença. Meu filho, o orgulho, a vaidade, o mundanismo, a avareza, a ira, isso é pecado, meu filho. E o Senhor vai nos mostrando o pecado que nós estamos cometendo. E Ele vai indo fundo. E nós vencemos o pecado, nós reconhecemos o pecado. Pelo Espírito Santo nós nos arrependemos. E pelo poder de Deus aquele pecado é vencido. Mas o Senhor, Ele está indo à profundeza do nosso caráter. E Ele não vai parar enquanto Ele olhar para o nosso caráter e tiver um único pecado ali dentro. Porque o Senhor... As coisas com Deus funcionam da seguinte forma: ou eu faço a obra completa, ou eu não faço. Com Deus não existe meia obra, não existe obra pela metade. Ou Ele elimina o pecado da nossa vida, ou então a gente se entrega logo para o inimigo. E a gente sai das fileiras de Deus. Porque Deus não faz meia obra. A obra com Deus, ela é completa. E Deus, Ele vai aprofundando. E Ele revela pecados. Ele revela defeitos no nosso caráter que nem mesmo a gente conhecia. E em situações nós ficamos irados e a gente não sabia que a gente era irado daquela forma. E a gente fica com rancor, fica com mágoa do nosso irmão por alguma coisa que ele fez, e a gente nem sabia que a gente tinha esse tipo de sentimento. Mas o Senhor vai revelar, o Senhor vai mostrar todos os pecados que nós estamos cometendo. E no momento que Ele for a profundeza do nosso caráter, no momento que Ele alcançar o último pecado, Ele vai nos mostrar: meu filho, esse pecado ainda está na sua vida. E quando nós olharmos para aquele pecado e falarmos: Senhor, eu prefiro o Senhor a esse pecado, Ele vai arrancar por completo o pecado da nossa vida. E o pecado não mais encontrará espaço na nossa mente e no nosso coração. E o pecado, afinal, terá se tornado uma coisa odiável para cada um de nós. E quando Ele eliminar o último pecado na nossa vida, então a obra estará completa e o selo do Deus vivo é colocado no caráter. Queridos,
quando Deus ele limpar todo o nosso caráter, quando Ele tirar todo o pecado que existe ali pela raiz, quando Ele nos purificar de todo o pecado, Ele agora vai pegar o seu selo e colocar na nossa fronte. Esse é um selo de qualidade do Deus onipotente. Os selados, eles vão estampar o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo, ele tem uma significação muito clara. Quando nós estivermos selados na fronte por Deus, aquilo é como se Deus estivesse falando: nessa pessoa eu efetuei a obra de purificação, e ela permitiu que eu fosse até o mais íntimo do seu caráter, até o mais íntimo da sua vida, e ela permitiu que eu erradicasse o pecado na vida dela, e que eu tirasse todo o pecado, e que eu fizesse uma purificação completa na vida dela. E esse selo representa que eu fiz a obra completa, e essa pessoa, ela é confiável diante de todo o universo. Ela nunca mais vai se render ao pecado, porque eu purifiquei. Queridos, chegou o momento em que nós temos de tomar decisões. Nós estamos muito perto, nós estamos no limiar da nova cidade, da Nova Jerusalém. Ou nós tomamos uma decisão firme agora e nos colocamos de fato do lado de Deus e vamos carregar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, custe o que custar, ou então a gente vai sair agora e não volta mais. Deus, Ele está nos concedendo tempo de graça. Louvado seja Deus pela misericórdia que ainda está disponível pelo ser humano. Embora nós ainda estejamos em rebelião contra Deus, embora nós ainda estejamos fazendo coisas que são contra a vontade de Deus, ainda há graça, ainda há perdão, ainda há possibilidade de nos arrependermos e buscarmos a vitória em Cristo Jesus. E eu apelo, meu irmão, a cada um dos que estão aqui presentes hoje: não vamos deixar essa decisão para amanhã, porque pode ser que amanhã não dê tempo. É por isso que, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração, irmão. Amado, se o Senhor está pedindo para você mudar a alimentação, não endurece o coração. Confia nele e segue em frente. Se o Senhor está pedindo para mudar o vestuário, a fala, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente ouve, não endurece o coração. Aceita a reforma que vem da parte do Senhor, porque juntamente com a reforma vem o poder. Ele fala: filho, é preciso fazer isso, e eu ajudo. Não precisa temer, não precisa ter receio, eu ajudo. Que pelo poder do Divino Espírito, cada um dos que estão aqui presentes possam confirmar essa decisão ao lado do Senhor. Que hoje a nossa oração seja: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu prefiro o Senhor a todos os prazeres da carne. Eu prefiro o Senhor a qualquer tipo de prazer do mundo. Eu prefiro o Senhor a qualquer coisa. Revela, ó Pai, os meus pecados e limpa eles da minha vida. Purifica o meu caráter, me restaura, para que mais uma vez eu possa ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que o poder de Deus ele se manifeste em nosso meio, que o nosso coração não esteja endurecido à palavra de Deus, mas que esteja sensível, para que nós possamos constituir o remanescente final e muito em breve cruzar as fronteiras da Nova Jerusalém.